Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é de interesse geral da população de Goiás. A OAB, aqui de Goiás, denuncia as custas judiciais no nosso estado são as mais abusivas do país. Por que é importante corrigir esta distorção? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A doutora Cláudia Pereira, ela é presidente da Comissão Especial de Estudos Processuais. O doutor Fabrício Brito, que é conselheiro e presidente da Comissão de Acompanhamento Forense. E o doutor Danilo Orcida, que é advogado tributário, professor de Direito e debatedor no Opinião em Debate, todas as manhãs. Vai na terça-feira, né? Na terça-feira, na Rádio 830, na Bandeirantes 820 AM. Bom, nós vamos conversar aqui com a doutora Cláudia Pereira. Doutora Cláudia, na verdade, para ser mais preciso, como se isso fizesse a menor diferença, o estado de Goiás, na verdade, no ranking, ele é o quarto do país com as maiores taxas em custas judiciais, não é isso? A OAB, evidentemente, está incomodada com isso, porque muita gente que tem seus direitos vilipendiados e não pode fazer uma coisa que quando o advogado, mesmo que ele encontre um advogado que seja camarada, ele vai falar, olha, você tem que pagar tanto. E aí a pessoa não dá conta de pagar aquela quantia, né? Por que o Goiás chegou a este ponto? Quem permitiu isso? Isso é culpa de quem? Do governo estadual, municipal, dos deputados? Como é que funciona isso? Olha, Rosenval, o Estado ele tem autonomia para fixar o valor dessas custas, né? Isso tem natureza tributária. E o Estado de Goiás vem, né, já tradicionalmente com o valor das custas relativamente alto, considerando que nós temos 26 estados, né, mais o Distrito Federal. Goiás figurar aí no quarto lugar é algo relevante, é de fato caro. Hoje, para ajuizar uma ação, qualquer ação que seja, o valor não é irrisório, isso pesa no orçamento do cidadão. E é a porta de entrada para o judiciário, né? Então, na medida em que esse valor dessas custas e despesas vão aumentando, alguns direitos acabam ficando fora de solução pelo Poder Judiciário em razão desse peso, né? Para dar um exemplo concreto de uma coisa que eu sei, doutor Fabrício Brito, por exemplo, uma senhora de idade foi lesada em R$280 mil. Foi lesada na sua conta bancária em R$280 mil. Portanto, para ser ressarcida, ela contratou um advogado ligado à família, que fez toda a coisa para ela. Mas para entrar com a ação, ela precisou de mais de R$6 mil. Tendo sido lesada em 280, R$6 mil era uma quantia que ela teve que demorar meses para poder juntar, para poder fazer. Então, é um caso que eu conheço, estou falando uma coisa concreta. Mas como que funciona? Pelo percentual da causa? Só para quem é leigo entender. Goiás realmente está surpreendendo toda a população com a dificuldade de ter o acesso à justiça. Goiás hoje é o estado, estou falando em quarto, mas para mim é um estado que tem as custas mais caras em relação ao Brasil. Hoje, para ter uma noção, como porcentagem, uma ação de execução, né, de R$80 mil, o cidadão, para ter acesso à justiça, que é um direito constitucional, ele tem que pagar R$3.840. Ora, se o cidadão já não tem o dinheiro, já está buscando uma forma de receber a sua dívida, como é que ele vai mais pagar mais R$3.000, quase R$4.000 para poder ingressar na justiça, né? Ver a morosidade, a demora ainda para percorrer todos a lide para ingressar com esse valor. Eu acho assim, extremamente uma dificuldade muito grande que o Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça, está impondo ao cidadão
colocando uma dificuldade para ele adentrar na justiça, ter o acesso à justiça. Nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto aí, porque ele certamente gera dúvidas em muita gente que não é da área. Mas, doutor Danilo Orcida, este dinheiro, estas custas judiciais, elas vão para quem, afinal? Quer dizer, ela vai só para o judiciário goiano? É do judiciário esse dinheiro? Vai para o judiciário. E veja, Rosenval, estamos falando, como a doutora bem colocou no início da fala dela, que trata-se de tributo. Estamos falando de um tributo cuja natureza é de taxa, e sendo taxa, por força de lei, artigo 70 do próprio Código Tributário Nacional diz que a taxa ela tem um caráter específico, ela é contraprestacional. Ora, no Brasil se pode cobrar taxa por dois motivos. Por um exercício de um poder de polícia, um ato de fiscalização por parte do ente público, ou pela prestação de um serviço público, serviço este efetivo ou potencial. Agora, a prestação desse serviço público tem um custo, e a taxa tem que ter uma correlação, ela tem que ter um parâmetro que seja o custo do serviço. Então, não é razoável, por exemplo, se cobrar aí, eu acho que o critério que se adota como o valor da causa como critério para a cobrança da taxa, acaba fugindo um pouco da razoabilidade. Vou trazer uma comparação aqui para você perceber, Rosval. Se um cidadão pretende impetrar um mandado de segurança na Justiça Estadual, se o valor da causa, ele coloca lá para fins fiscais R$100, ele vai pagar no mínimo uns R$400 no Estado, na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, ele paga R$5,50 de custas. Veja que é outro ponto que merece observação. Ora, na Justiça Federal, veja, o custo para a prestação de serviço jurisdicional é menor do que na estadual, há uma discrepância, um desalinhamento aí que é, no mínimo, muito estranho. Né? Agora, veja bem, doutora Cláudia, como funciona assim, de repente, vamos supor, o governador acordou com dor de cabeça, a primeira-dama dormiu fora do palácio e ele resolve aumentar os tributos. Quem exatamente é o responsável? Quem são os responsáveis por essa taxa? É o governador? Essa é uma discussão muito importante porque passa por um problema muito recente que o judiciário goiano está vivendo, né? Quem tem a competência para instituir a taxa, o tributo, que é estadual, é o Poder Legislativo. Então, a Constituição exige, o Código Tributário Nacional exige que isso seja feito por lei. Então, não é da cabeça do governador, não é da cabeça do Poder Judiciário, do presidente do tribunal, de quem quer que seja. Isso tem que ser política de lei, né? Tem que estar previsto em lei. E pode acontecer do Legislativo Estadual instituir taxas que a gente não concorde com o preço, que nós consideremos altas, mas se observado a formalidade exigida na Constituição, que é uma lei para instituir isso, tudo bem. Aí o mérito é outro, a gente pode discutir se estão altas ou baixas. O que nós estamos vivendo recentemente é que a gente tem uma majoração recente por parte de uma resolução do Tribunal de Justiça, que é ato que não vem do Poder Legislativo, é um ato do Judiciário, que promoveu a majoração, inclusive a criação de algumas taxas que não eram previstas em lei. Foi o Poder Judiciário que fez isso? Exatamente. Mas através de qual mecanismo? Através de uma resolução da Corte Especial do Tribunal de Justiça, o que é absolutamente ilegal. Pois é, sendo ilegal, doutor Fabrício Brito, então quem que deve corrigir a ilegalidade? Quer dizer, quando a Justiça faz um ato ilegal, quem que corrige? Onde a OAB está buscando, né, a defesa do cidadão. Correu recentemente, protocolou uma ação agora no CNJ, nós estamos esperando aí a posição do CNJ. E esse absurdo, ele tem que ter um fim. Né? Você vê, nós estamos falando aqui só Brasília, por exemplo, uma ação de R$1 milhão aqui em Goiás vai pagar 50, 60 mil de custas, até 70 mil. Em Brasília vai pagar 5 mil. Ué, que diferença que é essa? Que brincadeira No Mato Grosso, você vai pagar R$3.200. Ora, não tem sentido isso. Esse é um aspecto interessante, né? A falta de uniformidade quando falamos de Brasil. Vivemos realidades distintas em cada estado, né? Cada estado praticando um nível de cobrança e cá entre nós um nível de eficiência na prestação jurisdicional. Nós fizemos um debate recentemente, né, na OAB, e foi verificado que isso, ponderaram, né, tinha
vários debatedores de outros estados, estado de São Paulo, falou, mas não pode comparar estado de São Paulo, Rio de Janeiro com Goiás. Falou, mas peraí, a Constituição, as leis são para todos. Para todos. Não tem sentido uma custa ser mais caro num determinado estado, mais barato no outro. Eu insisto na ideia, perceba, a taxa ela tem que ter uma correlação com o custo do serviço. Se o serviço em São Paulo é mais caro que em Goiás, seria o serviço mais caro no Rio de Janeiro que em Goiás? Não faz muito sentido. Juridicamente não faz muito sentido. Eu quero voltar ao assunto, vou para o intervalo comercial, porque ele começa a clarear algumas coisas importantes para a comunidade. Antes de ir para o nosso intervalo comercial, eu quero lembrar que a Implant Center é um centro de excelência odontológica com implantes dentários e uma estrutura moderníssima, tocada pelo grande Dr. Jefferson. Fica ali no setor Marista, na rua 144, número 141. Telefone 3095-7592. E a Pax Clínica é um instituto de neurociência, anote aí, e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo, por exemplo. Tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Fica ali na rodovia BR-153, telefone 3282-7040. E um abraço a todos os nossos profissionais da Flectir, onde você encontra toda a modalidade para você manter-se em forma. Rua 58, no 183. Telefone 3281-1434. Nós voltamos já já. Futebol e poupança. Bater pênalti pode parecer moleza, mas nem sempre dá certo. Mas poupar no Sicoob é muito fácil. Poupança Sicoob não tem erro. É um investimento simples, rentável e com a garantia da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob. Aqui seu dinheiro fica seguro e rendendo. E seu porquinho livre para torcer pelo Brasil. Sicoob. Faça parte. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com opinião em debate desta noite, tema importantíssimo para todos os cidadãos de Goiás. A OAB denuncia as custas judiciais do Estado são as mais abusivas do país. Por que é importante corrigir esta distorção? Aqui nós estávamos falando, Danilo Orcida, no bloco anterior, que o Brasil, eu estava pensando nisso no intervalo, nos Estados Unidos, para citar um exemplo que a gente conhece, de outros países também, as leis são muito regionais, quer dizer, um estado entende que uma coisa precisa daquele jeito, uma cidade, eles conseguem fazer as leis regionais. O Brasil é o seguinte, não pode fazer isso teoricamente, mas para quando é prejudicar o cidadão, é possível fazer essa distorção. É como se o Brasil não fosse um país hegemônico, né? Quer dizer, igual nós estávamos citando aqui, o sujeito lá do Rio de Janeiro, não sei aonde, tem uma custa razoável, vem para Goiás, disso. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, e eu não sabia que isso era possível, senão eu acho que até minha família teria usufruído disso, nem sei se é, que foram fazer inventário em Brasília, porque inventaram aqui, eu não sei se a pessoa pode fazer isso, não, ela é obrigada, neste caso que nós estamos falando aqui, a pessoa só se, em alguns casos, mudar o domicílio para Brasília, não sei. Morasse, né? Se tem algum fator de jurisdição, né? Jurisdição, né? Não pode simplesmente escolher que vai mover uma ação em tal lugar, né? Agora, há também que se observar que boa parte desses procedimentos já foram desjudicializados. Muitos podem ser feitos em cartório, né? Então, a depender aí se é um procedimento judicial ou extrajudicial, a depender da natureza, quem sabe,
É o primeiro aspecto que tem que ser analisado aí. Agora, doutora Cláudia, esse estado de que o pessoal deu um alerta vermelho na OAB, falou, opa, peraí, porque o advogado também, ele acaba dizendo, ó, doutor, muitas vezes eu acho que tem causa aí que você pode pagar o advogado, mas não pode pagar as custas. O senhor citou um caso aí que provavelmente, em alguns casos, as custas ficam mais caras do que o advogado, né? Agora, isso foi, desde quando, né, nós estamos nessa situação que foi aumentado? Faz um ano, Olha, 2 anos? a lei que rege as custas no estado de Goiás, ela é de 2002. E em 2017 veio a resolução. Tem uma lei de 2016 que autoriza o tribunal a regulamentar, uniformizar, dar um nome correto às custas, não autoriza majorar e nem criar taxas que não existem. Mas a pretexto disso, em 2017 veio a resolução 81, que os advogados em Goiás já têm conhecimento, alguns atos que nunca foram cobrados, hoje são cobrados, como por exemplo, para fazer a penhora nas contas de um devedor. Não se pagava nada, até o advento dessa resolução. Agora, para cada ato, paga-se uma taxa de R$ 81, que não existia antes. Então, o problema se agravou. As custas sempre foram altas, né? Mas de 2017, essa resolução entrou em vigor em 2018, para cá houve um aumento que os advogados sentiram, os cidadãos sentiram de forma muito clara. Doutor Fabrício Brito, até, desculpa passar o pepino para o senhor, porque o telespectador fala para mim assim, vocês precisam, quando falar nas coisas, dar nome aos bois. Bom, é uma resolução. Essa resolução foi feita por um colegiado ou por um cidadão? Quer dizer, é o presidente por um colegiado. Então, se nós formos nominar quem fez essa resolução, que hoje está sendo questionada pela OAB, porque tornou as custas em Goiás muito caras, nós temos que nominar os membros do Superior Tribunal de Justiça de Goiás, é isso? Não. Quem foram esses? Os embargadores, quem é? Quem são eles? São os desembargadores. Né? O colegiado. Do Tribunal de Justiça. Quantos são eles? Hoje são 37. Então é muita gente para gente. Dilui-se a responsabilidade. Sim, mas o que nós temos hoje como sociedade, com a OAB está fazendo, tentando sensibilizar o Poder Judiciário, a OAB ela tem conversado muito, incansavelmente, junto ao tribunal, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, à Corregedoria, para sensibilizar e mostrar, tanto para o tribunal como para a Assembleia, a dificuldade que está tendo hoje do cidadão ter acesso na justiça. Hoje está quase impossível, né? A doutora lembrou agora recentemente, imagina, você ganha a ação, né? A execução está pronta. Falou, nossa, ganhei a ação, graças a Deus. Agora, como é que eu vou bloquear o dinheiro? Nossa, tem que pagar mais 80. Aí não deu certo que eu bloqueei naquele dia. Ó, vou pagar mais um, vou também tentar de novo bloquear o dinheiro. Ora. Torna inviável. Então, daqui hoje a dificuldade vai ser tão grande que a pessoa fala, não vou desistir disso, vou tentar receber de outras maneiras. Né? É onde a compensação, às vezes, de pequenos litígios, de pequenas cobranças, estão sendo feitos pelas câmaras de mediação e conciliação, que nós já conversamos aqui. Nós falamos sobre recentemente no programa seu. Agora, doutor Danilo Ocida, evidentemente que isso claramente viola a possibilidade, e nosso sistema chamado em torno disso, de um exercício democrático do direito para todo cidadão. E eu digo mais, para que vocês possam analisar junto comigo se eu estiver errado ou não. E eu acho que isso, na verdade, acaba incitando a animosidade em nível pessoal, que se a justiça não me é possível, eu acabo tentando resolver isso, como diz o outro, a bala, né? Porque eu acho que são dois aspectos que era preciso sensibilizar o tribunal, não? Verdade. Isso fere um valor desarrazoado, fere de morte o princípio do acesso à justiça. O cidadão, diante de uma incapacidade de pagamento, ele não vai poder acionar, né, o Poder Judiciário, não consegue acessar a prestação jurisdicional. Agora, eu acredito, Rosenval, e aí vou ampliar um pouco o olhar e o debate, eu vejo que existe um certo movimento do Poder Judiciário, um movimento de décadas, que é para a desjudicialização, na tentativa de transformar aí o Poder Judiciário mais célere nessa prestação jurisdicional.
de transferir para a via extrajudicial, aí diga-se cartórios, né, procedimentos que podem ser lá resolvidos, divórcio, hoje, se não tem a figura, né, de filhos menores, já se pode fazer em cartório, inventário, que há pouco discutimos aqui, também já se permite. Os maiores capazes. Uso capião extrajudicial, já se permite fazer em cartório. Agora perceba, os cartórios também cobram, lá não se chama de custas, mas se chama de emolumentos. O nome é outro, mas a essência é a mesma. Os cartórios também praticam taxas, e aí me permita utilizar essa expressão taxa, porque esses emolumentos são impagáveis. De igual forma, nós temos a via cartorária hoje, que aí é uma concessão do próprio poder público, praticando valores que são inacessíveis ao cidadão, né? Aí, ampliando, inclusive, esse debate, eu vejo que não só o Poder Judiciário, mas quando vemos aí essa possibilidade de uma outra via, que é a via extrajudicial, ela também se revela inacessível e impagável para o cidadão. Pois é, aí, doutora Cláudia Pereira, bom, os cartórios, o judiciário, o dinheiro vai para a estrutura judiciária. Né? Não é, o Estado não pega dá uma mordida nesse bolo também, não é? É isso? Só parte desse dinheiro vai para um fundo de amparo ao Poder Judiciário, parte do valor das custas iniciais vai para a contadoria, parte do valor recolhido também é guia, locomoção para os oficiais de justiça. Né? Então, na composição do valor total, há, digamos que, valores que vão para caminhos diversos. Mas, em essência, boa parte vai para financiar o próprio Poder Judiciário. Doutora Cláudia, agora e os cartórios? Os cartórios também vai para os cartórios. Os emolumentos vão para os cartórios. Né? E parte para o governo, evidentemente. E fora que o Poder Judiciário também conta com parte do orçamento do Estado. Né? Também. Então, além disso, né? Quer dizer, o Poder Judiciário, doutor Danilo, não vive só disso que nós pagamos. Além disso, o Estado tem um aporte muito grande dos tributos de todos os goianos, no caso nós aqui de Goiás, para o Judiciário. É uma máquina pesada e cara, né? Demais. Muitas pessoas costumam falar que é um elefante, né? Pesado pelo peso, pela grandeza, que é da máquina judiciária, do poder judiciário. Né? Você vê as estruturas, né, que o Estado necessita, junto com o poder, através do poder judiciário, de construir novos fóruns, né, novas comarcas, de fazer mais concursos públicos para contratação de juízes, né, assim como também o Ministério Público. Então, essa grande parte desse recebível, né, das custas, dos movimentos, vão para gerir a máquina do Poder Judiciário. Né? Mas, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, do qual faço parte, eu acho que pode sim tirar grande parte desses valores que são cobrados nas custas. Eu acho, doutora Cláudia, que tem aí um elemento muito perturbador nisso, quer dizer que, além disso, o elemento mais perturbador é o seguinte: como tudo no Brasil, suponhamos que esses valores que quase ninguém está dando conta de pagar fossem continuar, mas o judiciário seria uma estrada asfaltada muito bacana. Eu estava entrevistando esta semana ainda um advogado brasileiro que foi trabalhar no Paraguai, porque pode. O advogado chega lá e pede o direito de trabalhar no Paraguai, pode. E ele contando que em todas as instâncias do judiciário do Paraguai, uma causa qualquer de criminalidade, de civil, não sei o quê, do momento que a pessoa entra até o momento do desfecho final, demora no máximo 7 meses. Já pensou se nós tivéssemos essa celeridade? Eu acho que nós estaríamos até dizendo, não, dá para tolerar, né? Mas o problema é que o judiciário torna-se cada vez mais oneroso para o cidadão e continua sendo esse elefante que anda em pasto de tartaruga, não é isso? Isso. A contraprestação, ela não vem a contento, né? Gasta-se muito e a verdade é que um processo, vamos pegar um exemplo de um processo na área civil,
dificilmente as pessoas conseguem resolver um processo nesse prazo colocado. E em juizado especial já não é possível com tanta rapidez. 7 meses no Brasil? 7 meses no Brasil, nem no juizado de pequenas causas, a não ser que se faça um acordo. Parece que a média, que melhorou um pouco, nós temos que reconhecer que deu uma melhorada, né? Mas a média está sendo de 2 a 5 anos, não é isso? Me falaram que é isso? Eu estou errado? De forma tranquila. Um processo comum. De 2 a 5 é um prazo razoável para a solução. Danilo, só um pouquinho. Então, eu passo a palavra para você imediatamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, que está aqui colaborando em nosso estúdio, a famosíssima Índia Poti. Vocês já conheciam a Índia Poti? O Danilo conhece, trabalha com ela. Ela veio, ficou muito tempo, 3 anos em Portugal. Foi muito interessante o processo de civilização da Índia Poti. Está civilizada agora aqui nos nossos estúdios. Eu quero lembrar que a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e os preços e as melhores condições de benefícios associados. Se você reclama de banco, é advogado ou é esposo do advogado de uma família de advogados, não tem motivo para reclamar. Associe-se a Credijur e aproveite as grandes vantagens que uma cooperativa como a Credijur tem para oferecer a você. O telefone é o 3216-0102. E quero lembrar também que o Espaço Criativo é o melhor lugar para você entregar o seu filho. Uma escola que educa através da arte, preserva a infância e respeita cada criança como o ser único que a criança é. Rua T30, número 2424, setor Bueno. E quero indicar para todos os homens que são inteligentes e gostam de ir num lugar que é o Templo do Homem, a Joe's Barbearia. Fica ali na rua 1123, esquina com a Alameda Ricardo Paranhos. Telefone 3988-6223. Voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com Opinião em Debate, com um tema super importante para todo cidadão. A OAB denuncia as custas judiciais no Estado são as mais abusivas do país. Por que é importante corrigir esta distorção? Bom, eu entendo aqui, doutor Fabrício Brito, que este pleito da OAB, ora sobre a supervisão do Lúcio Flávio, não é? É muito importante que as pessoas no Brasil têm um grave problema de achar que o governador de plantão, prefeito de plantão, presidente da OAB de plantão, são donos do pedaço. Eles são, momentaneamente, os representantes daquela entidade, como amanhã pode ser uma outra pessoa. Eu entendo que o Lúcio Flávio, aqui um particular elogio ao Lúcio Flávio, ele tem sido muito sensível a estas posições que prejudicam o advogado, claro, porque o advogado acaba sendo cesseado também, mas principalmente a população, né? E este pleito do doutor Lúcio Flávio é através da comissão que o senhor representa, da Comissão de Acompanhamento Forense. É a sua comissão que está atrás desse pedido. Essa foi uma sensibilidade toda a OAB e todas as comissões adentraram, porque, como você mesmo diz, atingiu não só a advocacia, os advogados que vão propor. Porque veja só, dependendo do valor das custas, né, o cliente vai chegar, doutor, eu tenho que pagar esses custos para entrar e os honorários do senhor, o senhor tem que esperar um pouquinho, que até eu pago as custas, dou um pouco de entrada dos honorários, mas o senhor vai me aguardando, entrando os valores, eu vou repassando. Uhum. Você vê tanto que a dificuldade. O Lúcio, o presidente da ordem, ele é muito sensível, muito preocupado, né, um grande advogado. Então, ele sabe das dificuldades da advocacia goiana. Então, ele está muito atento, chamando todos os conselheiros, né, chamando as comissões para todos nós entrarmos, né,
nessa batalha contra os aumentos desses custos, em busca de um valor acessível à população. Né? O Lúcio, ele tem, não só nesse aspecto, o presidente da Ordem ele tem visto aonde que pode melhorar para a advocacia, ele tem feito, tem corrigido e tem buscado o melhor caminho. Agora, doutora Cláudia, evidentemente que este caminho que vocês estão recorrendo ao Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça é moroso, quer dizer, essa solução pode sair a médio, curto prazo? O que a gente pode esperar? Não costuma ser. Tem um pedido de liminar no pedido de providências. O que a OAB fez foi um pedido de providências, porque o CNJ é o órgão responsável pelo controle externo dos atos do Poder Judiciário. Então, é ruim quando o Estado, em qualquer esfera, pratica um ato ilegal. Quando essa ilegalidade vem do Poder Judiciário, é pior ainda, né? E a quem recorrer? O CNJ é que é o órgão responsável por fazer esse controle. Não tem demorado. Já há um pedido de liminar, que é no sentido de suspender imediatamente essa resolução e voltar ao estado que estava antes. O CNJ ainda não se manifestou, mas deve se manifestar em breve. Já teve um caso semelhante, se não me engano, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fez um ato semelhante ao que o Judiciário de Goiás fez. E o CNJ, nesse caso, deu uma decisão suspendendo os efeitos do ato, que teve também majoração e criação de taxas sem previsão legal. Então, e quando a senhora diz em pouco tempo, significa que 3 meses, 4 meses? Não, deve sair alguma coisa antes. Pelo menos a apreciação da liminar nas próximas semanas. A OAB, o presidente da OAB, o presidente Lúcio Flávio, quer ir despachar lá no CNJ para conseguir alguma decisão mais célere possível, né? Muito importante isso. Agora, doutor Danilo Orcida, nós temos esse caso aí que, oxalá, prevaleça o bom senso, não é? Eu acho até que se prevalecesse um bom senso para valer mesmo, os nossos administradores do Judiciário de Goiás poderiam se antecipar e dizer, não precisa do Conselho Nacional de Justiça, não. Nós vamos resolver esse problema e saírem de forma soberba disso, até com apoio da população. Eu vejo isso, se alguém estiver vendo, e nós vamos mandar uma cópia desse programa, disponibilizar isso na internet, como nós sempre fazemos. Se vocês quiserem marcar um ponto com a sociedade de Goiás, façam isso, não precisa do Conselho Nacional de Justiça. Nós entendemos que isso está atrapalhando o exercício democrático do direito e vamos resolver isso. Oxalá eles pudessem fazer isso. Mas mesmo voltando com as taxas antigas, doutor Danilo Orcida, ainda existem pessoas que não podem pagar, não tem como pagar. Chega e fala, não, vou procurar eu não sei se existia, antigamente tinha nas universidades um direito... Escritório modelo, chega e procurava um advogado, um sujeito acabou de formar e vai cobrar do sujeito, não vai cobrar nada para poder... Mesmo assim, tem gente que não pode pagar. Existe algum recurso na legislação para quem prova que não tem como pagar, se ganha um salário mínimo, o que ele vai fazer? Tem isso, não? Sim, existe. O cidadão que não tem condições de arcar com as custas processuais, ele pode requerer a gratuidade da justiça, o benefício da assistência judiciária, né? Então, ele vai requerer, depende do deferimento do juiz, né? O juiz vai analisar se... essa análise é feita caso a caso. Então, deferida a assistência judiciária, esse processo correrá sem o recolhimento destas custas, né, dessas custas iniciais. Agora, Rosenval, é importante perceber que o nosso sistema ele se estrutura na seguinte lógica. Por que hoje se vincula as custas ao valor da causa? A ideia que o nosso sistema hoje sustenta é da capacidade contributiva. De forma que aquele que tem uma causa de um valor muito alto, 1 milhão, pressupõe-se que ele tem uma capacidade contributiva de pagar uma alta custa judicial. E ele vai financiar esse cidadão que não tem dinheiro para pagar as custas, o que pede assistência judiciária. Então, o ponto que eu coloco é o seguinte, se nós tivéssemos um ponto de equilíbrio, ou uma custa judicial que fosse num valor razoável o suficiente, não teríamos tantos pedidos de assistência judiciária, como nós temos hoje, né? A pessoa hoje ela vai para o judiciário e desde logo pede assistência judiciária, porque se ela não conseguir, ela correrá o risco aí de arcar com essa despesa, né? Ver aí, inclusive,
incorrer numa condenação em sucumbência e nessas despesas finais. E aí um outro ponto também que eu trago aqui, aí fazendo uma análise, mas já numa perspectiva positiva. Eu vejo que o judiciário avançou em alguns aspectos. Tivemos a criação dos juizados cíveis, dos juizados das fazendas públicas. A via do juizado, que tem por pretensão analisar demandas de menor complexidade, nesta via não há recolhimento, né, de custas. Veja, o cidadão pode buscar o acesso ao judiciário pela via do juizado, e aí é uma via que para o cidadão é gratuita. Neste aspecto do recolhimento de custas, saibamos, fique aí a informação ao nosso telespectador, que na via do juizado ele não paga este valor das custas processuais. Então, uma saída é buscar assistência judiciária, formular esse pedido, né, de gratuidade, ou buscar aí, se for um caso de menor complexidade, o caminho do juizado, que aí será uma via menos onerosa. Doutor Fabrício Brito, nós temos aí uma disposição na lei que há o idoso e há o superidoso, não é? O que é o superidoso? O filho que está com mais de 80 anos de idade. Ou com doença terminativa. Ou com doença terminativa e cujas espera por uma decisão judicial será fatal. Se ele está com 86 anos, com câncer, como é que ele pode esperar 5 anos? Ele provavelmente não vai vir. Agora, na prática, o que eu tenho visto é que o juiz, sabendo dessa prioridade, né? Ele pega e fala o seguinte, só que é o seguinte, eu tenho 1000 pessoas nessas condições, eu tenho que seguir o curso de quem entrou primeiro. E, na verdade, acaba tendo tanta gente nessa situação, porque o idoso no Brasil está aumentando muito, esse super idoso, que não está resolvendo o problema. Né? Como resolver isso? Olha, isso eu tenho particularmente, eu sou muito contundente nisso ao fazer o junto com o juiz. Sim. Eu analiso bem o processo e mostro ao judiciário, ao juiz, né, que a dificuldade que tem da demora pode vir ao óbito. Então eu peço ali, isso depende, do meu ponto de vista, muito do advogado, da assistência ali do advogado em si, para sensibilizar o juiz e correr junto com o processo, porque ali você tem que mostrar a dificuldade que tem da demora. Se demorar muito, ele não vai ser beneficiário mais. Aí tem gente que fala assim, não, mas os herdeiros vão, não é o problema do herdeiro. Não é o problema, ele tem que viver agora. Agora. Se ele está buscando a justiça ali, ele tem que viver aquele momento. Então, eu tento sim, sensibilizar muito o judiciário, os juízes, né? Em questão de pagamento, quando vem de precatório ou pagamento de execução, também eu vou e sensibilizo, porque é lei. Né? O idoso, o subidoso, ele é prioritário. Tanto na análise como o recebimento é prioritário. Então, cabe ali, eu acho que o advogado da parte ir buscar e mostrar junto ao judiciário a importância que tem o cumprimento da lei. Okay. Justiça tardia é injustiça. É injustiça. Dizer, Rui Barbosa. Olha, eu quero recomendar aos telespectadores a República da Saúde. Ali você come tudo de bom, só com azeite de oliva virgem. Fica ali na Rua 89, próximo ao Clube de Engenharia, no setor sul. Telefone 3942-6575. E esta água aqui, que é a Levite, você encontra servido aqui para os nossos queridos debatedores. É uma água que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas recomendam. Telefone 3255-9626, eles entregam na sua residência. E não se esqueça que o Subilte é o lugar que você pode ir com a sua mulher, ou só enviar a sua mulher lá, ou ir com a mulher, porque ali tem o Legendário Sul, Rua 22, número 384, no setor oeste, é o Templo da Beleza Feminina, 4012-1066. Voltamos já já. Tem sentido o dono de uma padaria comprar pão em outra padaria? Não, não tem. Também não tem o menor sentido você ser dono de uma maquininha de cartões e usar a maquininha dos outros. Quem faz parte de uma cooperativa pode ter se pague a sua maquininha de fazer bons negócios.
Estamos de volta no último bloco daqui do programa Opinião em Debate dessa noite, com um importantíssimo tema. A OAB está denunciando as custas judiciais do Estado, são as mais abusivas do país. Por que é importante corrigir esta distorção? Aqui com o comparecimento da doutora Cláudia Pereira, que é presidente da Comissão Especial dos Estudos Processuais da OAB, o doutor Fabrício Brito, conselheiro e presidente da Comissão de Acompanhamento Forense, o doutor Danilo Orcida, advogado tributarista e professor de Direito, e faz parte do time de debatedores do Opinião em Debate, todas as manhãs, das 7h30 às 8h30, na 820 AM Rádio Bandeirantes. Ô, Índio Poti, quantos minutos nós temos nesse último bloco? Você tem? Perfeitamente. Muito obrigado pela sua informação. Mas veja bem, doutora Cláudia Pereira, nós, eu acho que urge no Brasil, que, além desses motivos que nós citamos aqui, que a OAB está atenta, está pedindo aí que as taxas voltem a patamares suportáveis, porque está insuportável, a celeridade da justiça, porque nós, no Brasil, eu acho que nós não podíamos conformar, mas todos nós conformamos que algumas causas vão ser usufruídas só pelos filhos ou pelos netos. E o doutor Fabrício Brito lembrou muito bem aí, poxa, o cidadão que está fazendo aquela causa, o idoso, eu quero esse dinheiro para minha vida de idoso, né? Então, acho que nós temos que lutar para essa justiça ser um pouco mais séria, né? Sem dúvida. Que é uma outra luta difícil da OAB. É uma luta difícil, mas é uma luta importantíssima, né? Porque a efetividade da justiça, ela tem que vir para quem precisa. Não é para os filhos. É claro que quando uma pessoa tem um problema, muitas vezes afeta a família inteira, os filhos, os netos, mas sobretudo para os idosos. A pessoa não precisa passar por aquilo no momento já, né, que deveria estar tranquilo. Então, o judiciário tem que dar uma resposta mais rápida, isso é direito previsto em lei, né, tem que dar uma resposta no prazo correto, nos processos comuns e nos processos em que as partes são pessoas idosas, mais ainda, né, sem dúvida nenhuma. Doutor Fabrício Brito, voltando àquele caso que o doutor Danilo Orcida explicitou com muita categoria, que a causa, ela tem uma taxação lá, um tributo, vamos chamar de tributo mesmo, tudo no Brasil tributa as custas, pela causa em si. Mas veja a seguinte correlação, casos que a gente conhece, eu conheço particularmente, uma senhora que uma pessoa foi lá fraudulentamente e tomou um terreno dessa mulher. Foi lá de forma fraudulenta. Ela perdeu o terreno dela lá. Bom, o terreno, que a cidade foi crescendo, o terreno vale hoje R$800 mil. Porém, ela, a causa é arbitrada no quê? No valor do bem, não é isso? Nesse caso aí, por exemplo, no caso dela, nunca que ela vai ter o proporcional R$800 mil para poder pagar, né? Tá. Então, eu acho que isso parece que Mas é onde também tem a justiça, onde tem a balança. Né? O advogado, que cabe à parte, ele tem que mostrar no juiz, assim que você protocolar a ação, se apesar dela ter bens, ela não tem a condição financeira no momento de arcar com as custas. Né? O patrimônio dela seria esse bem que foi, de uma maneira, sucado por alguém, né? Mas as custas, nesse momento, ela não tem condição de pagar essas custas. Então, o advogado entraria com pedido de assistência judiciária e comprovaria, através de documentos, né, imposto de renda, carteira de trabalho, né, a falta de recursos financeiros para bancar. Então, a justiça ela está sendo também, né, sendo muito sensível a verificar casos. São casos específico, cada caso isolado, né? Mas cabe muito ao advogado demonstrar, mesmo tem muitas pessoas, né? Você tocou num ponto importantíssimo, tem muitas pessoas que têm bens patrimoniais, têm imóveis. Mas não tem dinheiro. Mas não tem o dinheiro. Vivo naquele momento, falou assim, olha, eu preciso de entrar, eu ia pedir uma liminar para os correios, eu não consigo vender o imóvel. Né? Excelência, apesar que você pode ficar, mas eu não tenho o dinheiro, o cash, nesse momento. Então, você demonstra, mesmo que venha no final, mas você tem que tentar sensibilizar o juiz que está na causa, né? Ele ver a necessidade atual, né? A situação atual do seu cliente. Não, e nesse caso aí, doutor Danilo Orcida, você cria muitas pessoas que são ricos pobres. Verdade. Eu tenho pessoas da minha família que são de Rio Verde. Então,
teve lá uma fazenda que era do bisavô, depois do avô, passou para o pai, de repente o pai faleceu e a pessoa está lá com uma terra que, teoricamente, vale 5 milhões de reais. Então, você tem 5 milhões de reais. Ele não consegue sequer fazer o inventário, porque ele precisa de fazer o inventário para poder ter o dinheiro. Se ele não fizer, ele fica numa situação... Eu conheço muita gente que, se é milionário, tem terras que valem 5 milhões. Portanto, não tem dinheiro nenhum. Ele tem um patrimônio, mas não tem liquidez. Como é que faz, né, para resolver? E olha, eu conheço muita gente assim, né, que não tem liquidez, né? Como é que faz para resolver isso? O ponto de análise, Rosenval, que eu coloco aqui, é a natureza deste valor que é pago. É taxa. O valor deve guardar uma relação com o custo do serviço. Então, aí é o ponto que eu vejo que estaríamos diante de um equilíbrio, diante de uma justeza. Nós já tivemos época no Brasil em que as custas eram cobradas de acordo com o número de carimbos do processo. Ou seja, pressupõe que quanto maior o número de carimbos, maior o custo ou maior a prestação jurisdicional. Então, veja, guardando sempre uma correlação com o valor do serviço. Porque a taxa, a espécie de tributo no Brasil chamada taxa, ela não tem por finalidade ser arrecadatória. Ela não tem finalidade fiscal de arregimentar a caixa para os governos. Isso são os impostos. Taxa tem que ter, repito, uma correlação com o custo do serviço. Então, se o custo do Poder Judiciário para a prestação jurisdicional é de 100, a taxa tem que ser equivalente a esse valor. Então, neste aspecto, eu vejo que cobrar de acordo com essa proporção aí é um critério que tem por finalidade respeitar a capacidade contributiva, cobrar de quem tem mais condições e isentar aqueles que não têm. Sim, é a lógica que se coloca. Mas, pensando pela própria natureza do tributo taxa, eu tenho uma certa dificuldade de compreender aí este critério. Né? Veja, o custo de um processo de 1 milhão, às vezes é mais barato que o custo de um processo de 100 mil. Às vezes esse processo de 100 mil tem um volume de trabalho, de petições interlocutórias e de diligências muito maior do que um processo de 1 milhão. Então, é esse o ponto que a gente precisa perceber. Qual que é o custo do serviço? Este custo do serviço tem que ser o parâmetro para a cobrança das custas. Entendo, a sua tese é extremamente válida, né? Porque é uma prestação de um serviço. Agora, doutora Cláudia Pereira, para deixar bem claro então, porque tem hora que eu encontro, às vezes eu encontro com o prefeito, com o governador, fico, pô, pelo amor de Deus, meu, você só me culpa, tem coisa que não tem nada a ver comigo, e você ainda está batendo em mim. Só rápido também. Então, que neste caminho nada, é o judiciário mesmo. Né? O ato recente vem do judiciário. Existe uma lei antiga, naturalmente o governador sanciona a lei, essa lei a que regula é de 2002, mas o ato recente legal que aumentou o valor das custas, ele vem do Poder Judiciário. Né? Então, dessa vez, Marconi e Zé Hélio se escaparam por um triz. Olha, muito obrigado, mas doutora eles podem sensibilizar também o judiciário. Tem um papel relevante. O governador, né? Fazer um pedido. Fazer um pedido, uma pressão. O ex-governador sensibilizar o judiciário para mostrar a dificuldade que o cidadão goianiense está tendo de ter acesso à justiça. Então, ele tem que ter a sensibilidade e ele, como gestor público, que às vezes também tem que pagar os custos para entrar, e no princípio da economicidade, ele tem que lutar para que esses custos diminuam. Claro. Então, eu acredito que sim, é muito importante que os políticos, tanto a Assembleia Legislativa, como o Poder Executivo, como a sociedade e o Judiciário, possam se alinharem, né, de uma forma conjunta, para assim buscar uma solução para diminuir as taxas. Portanto, nesse caso, eu não isento. Você não isenta? Claro. Não isento. Porque a solução passa por todos, de uma responsabilidade, né, para a solução. Sim. Isso. Perfeitamente. Muito obrigado, doutora Cláudia Pereira, pela sua honrosa presença aqui. Doutor Fábio Brito, que sempre me atende. Já ficou sócio aqui, viu, Fábio? Obrigado pela atenção. Não vai a conta para você, porque eu não dou conta. E o doutor Danilo Ocida, que é meu grande parceiro há muitos anos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.